Olá! O Associado em Foco especial de hoje está recebendo ela, que é uma das principais players no Brasil em recuperação de créditos tributários, regimes especiais e planejamento tributário, a Certacom. E nós estamos aqui com ele, que é o nosso amigo, né, da casa, um associado a qual está conosco há algum tempo. Ele que é ele na verdade, o nome dele é Rubens Barros Neto. Ele é COO da Certacom, formado em Direito, com especialização em Direitos Tributário e Substituição Tributária. E junto hoje pela manhã está aqui a Fabiana Duarte, que entende tudo dessa área de recuperação de crédito. Ela é especialista em BVS, formada em Direito, 25 anos de profissão nessa área de Direito e de experiência. Ela que é consultora de negócios aqui da associação e responsável pelo atendimento da Certacom. Então, eu vou passar para ela apresentar o nosso convidado, que é ele, que é o Rubens Barros Neto. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco hoje. É um prazer recebê-lo aqui na Associação Comercial, Dr. Rubens. E nós gostaríamos aí de entender um pouquinho sobre a trajetória da Certacom, tá? Gostaria que você iniciasse aí falando um pouquinho a respeito do trabalho que é exercido pela Certacom, esses anos de trajetória, como é que vocês vêm desenvolvendo esse trabalho. Conta um pouquinho pra gente. Olá, obrigado por nos receber. Bom, a Certacom, ela começou lá em meados de 93. Num primeiro momento, ela era um escritório contábil. Sim. Contabilidade normal, né? Folha, DP, fiscal. Só que em 96, com a portaria 53 de 96, nós começamos a trabalhar com processos administrativos de recuperação de crédito acumulado. Em 99, com o ressarcimento pela portaria CAT 17 de 99. Ok. E isso, pelo nosso modus operandi, pela sistemática que a gente sempre fez de prezar pela integridade do cliente, independente do processo administrativo, isso acabou se tornando um dos nossos grandes carro-chefes. E hoje, nós somos, sim, um dos principais players no mercado em recuperação de CMS. Certo. Atendemos vários tipos de ramos. E assim, para a gente é um prazer poder dividir conosco, dividir com vocês essa experiência que a gente tem, tirar as dúvidas, porque ao longo desses anos o que a gente mais tem visto é o receio pelo desconhecido. Sim. Nem tanto, porque grande parte das empresas que a gente trabalha são empresas idôneas, são empresas corretas que por receio, ela não vai atrás de um direito que é dela que ela tem. E que ela pode fazer caixa, que ela pode crescer, ela pode se tornar competitiva. E muitas vezes, assim, pela minha experiência de vários anos, sempre cai nisso, num receio por falta de conhecimento. Então, eu acho muito bom isso que vocês fazem de poder fomentar essa ação de passar esse conhecimento. Divulgar, né? Divulgar. Exatamente. O intuito realmente é esse, né? Poder estar propagando para os demais associados também a respeito da atividade, né, da Certacom e como é que essa trajetória que vocês vêm crescendo aí e se fortalecendo na parte de substituição tributária. Legal. Né? É um prazer aí poder estar compartilhando com você também a nossa casa hoje, a CE Guarulhos, tá? Eu vou querer que você fale um pouquinho sobre o tema de substituição tributária. Tá bom. Substituição tributária. Falando de uma forma simplificada, o ICMS ele é um imposto não cumulativo. Certo. No sentido de que se ele, lá quando foi feita a Constituição e etc., e quando eles analisaram se eles fossem tributar todas as fases de uma cadeia produtiva, o receio era que o produto final ele se tornasse extremamente caro em razão do ICMS. Por causa disso, e aí isso aconteceu mais ou menos em 2008, o fisco inteligente para o caixa do fisco, mas eu acho não justo,
principalmente em 2008, o fisco fez a seguinte análise. Pô, por que eu vou ter que esperar uma indústria fazer o fechamento fiscal dela do mês, recolher, depois dessa indústria o revendedor, depois o outro revendedor, até o consumidor final, se eu posso tributar isso na origem? Eu vou ter bem menos contribuintes para eu fiscalizar, eu vou fazer um caixa muito maior. E isso, embora você tinha ao longo do tempo bastante empresas que estavam na substituição, bastante ramos, por exemplo, material de construção, sempre teve, combustível. Em 2008 você vê um crescimento absurdo e aí uma arbitrariedade por parte do fisco na divulgação das margens agregadas. Ele falou assim, olha, eu olho na indústria e eu vou estimar mais ou menos, vou presumir por quanto ele vai vender lá no consumidor final. Sim. E isso acabou, então ele está substituindo esse recolhimento, ele de fato centralizou isso nas indústrias. Num primeiro momento você teve muito problema, porque muitas empresas não conseguiam passar esse preço que ele presumiu do dia para a noite, né? Do que ela estava já... E aí, de 2008, a gente pula para 2016, 19, com 19 de outubro de 16, com a decisão do STF, onde ele decidiu sobre a diferença de preço. Porque, em miúdos, o que seria a substituição? O fisco ele presumiu isso na origem, ou seja, ele colocou um responsável pelo recolhimento. Só que quando chega lá no consumidor final, de fato, isso que ele presumiu e o preço que ele presumiu não se concretizou. Ou um exemplo, ele presumiu que aquilo seria vendido a R$100 para o consumidor final. E não chegou a esse valor. Se chegou a 90, essa gordura de R$10 aí, essa diferença tem direito, né, com os devidos cálculos, tem direito a ser ressarcido. Mas o contrário também é fato. Se em vez de 100 eu vendia 120, em teoria eu teria que recolher essa diferença. Então a substituição nada mais foi do que, assim, ao nosso ver atualmente, é uma maneira que hoje, passada várias gestões do governo do estado, ele não consegue viver sem, porque ele fez um caixa e fez uma sistemática para adiantar esse recolhimento. É imprescindível as organizações de classe bater na tecla da margem, né? Para falar, ó, tá certo, não tá porque tem uns absurdos. E hoje as empresas estão na seguinte situação. Pô, se eu tenho bastante ressarcimento, eu quero ter de volta. E aí entra no que eu estava mencionando antes. Muitas empresas estão, por falta de conhecimento, com aquela visão de que eles são geradores natos de complemento e por isso teriam que recolher o ICMS-ST, devolver para o Estado isso. E o que a gente vê na prática? Muitas das vezes não é a realidade. Por falta de conhecimento, por falta de não ter a expertise de fazer um cálculo individual, esse tipo de coisa. Em suma, a substituição seria isso. Entendi, perfeito. E quem que pode se beneficiar desse regime? Então, a substituição tributária, hoje, a gente, desde sempre, né, isso desde lá nos meados da CAT 17 de 99, as empresas que compravam produtos com substituição tributária, mas mandavam para fora do Estado, ou seja, a jurisdição de São Paulo não tinha como legislar sobre os outros estados, elas geravam um ressarcimento pelas saídas interestaduais. Com a decisão do STF, isso aumentou, isso se espalhou para todas as empresas que compram produtos com substituição tributária, mas estão vendendo em algum momento para um consumidor final. Tá. Eles são potenciais geradores de ressarcimento ou complemento. E aí entra a necessidade de averiguar onde essa empresa cai. A gente sabe de antemão que ramos que geram muito ressarcimento. Empresas de gás, empresas de material escolar.
supermercados, farmácias. Você citou também materiais de construção. Material de construção, empresas óticas. Sim. Então, assim, a gente tem ramos que a gente já trabalha e a gente tem visto que geram bastante autopeças, né? E não limitado a autopeças, peças, por exemplo, para maquinário rural, esse tipo de coisa também. E assim, mas, em essência, esses são os que comumente são geradores. Mas a gente também tem visto situações específicas de ramos que eu vendo para consumidor final, muitas vezes ele tem esse direito sim de ressarcimento e ele só não foi atrás porque na mente dele, de novo, até por vezes falta de conhecimento, exatamente, ele acha que ele não tem direito. Né? Então assim, o que a gente sempre fala? É uma empresa que vende para consumidor final? Sim. Então você é o potencial, assim, pelo menos ver se você gera complemento ou ressarcimento, eu acho prudente. Mas respondendo de forma simples a esses ramos que eu mencionei. Supermercados, autopeças, postos de combustível, empresas que comercializam gás, eles tendem a gerar muito ressarcimento. Entendi. Hoje dentro da Certacom vocês atuam em segmentos específicos, né? A gente atua bastante com supermercados, com empresas de gás. E aí eu tenho pulverizado ramo de imóveis, assim, tem muita pulverização, mas a gente a gente se preparou, né, nos últimos 2 anos para justamente poder atender de forma célere, principalmente o ramo de supermercados. Perfeito. E quanto tempo leva o processo de pleito? Então, isso é uma pergunta interessante porque você tem 2 visões. Normalmente, essas empresas que comercializam para o consumidor final, no fechamento deles do mês, eles geram débito do imposto. Eles pagam ICMS no mês. O que é legal do trabalho? A Certacom, quando ela começa a apurar o ressarcimento, a gente usa as obrigações acessórias, ou seja, documentos de prateleira que a gente fala, porque todo mês ele tem que ter aquilo ou equivalentes, né? Uma base de dados que tem vínculo com isso, etc. A primeira ação que a gente faz, a gente chama de revisão fiscal preventiva, um diagnóstico fiscal. A gente simula uma fiscalização para falar, essa empresa, ela está apta, ela está redonda, ela precisa se preocupar. Se ela está com a saúde fiscal boa, a gente dá sequência. Se ela não está, a gente trava e indica formas de como sanear aquilo. Certo, né? Não peça o crédito antes de sanear. Tal. Depois mais uma orientação. Isso. E assim, e a gente também, muitas vezes, já é um absurdo o dia a dia fiscal, por exemplo, de um supermercado. Eu não tenho time para fazer isso. A gente consegue ofertar time e ajudar a corrigir essas coisas. Esse é o, esse é o primeiro ponto. Perfeito. Sabendo que a empresa tem saúde fiscal, a gente faz o levantamento do crédito e a empresa gerando ressarcimento, qual é o primeiro passo que eu faço? Eu transmito os arquivos para o fisco ele vai fazer a validação da forma desses arquivos. E aí entra a importância da expertise, para você também não gerar um falso positivo. Certo. Eu já vi situações de empresas que comercializam, por exemplo, computadores. Eles vão lá e falam assim, eu gerei nesse notebook mais mouse, eu gerei no notebook R$1.000 e no mouse R$2.000 de ressarcimento. Só que quando você vai ver a escrita dele, por exemplo, tem programas que não seguem a ordenação da nota fiscal, seguem a ordenação do pedido de compra. Aí você vai ver o ST, que era do mouse, está no computador e do computador está no mouse. E ele fez o arquivo e ele mandou para a Cefaz. O que vai acontecer? Vai voltar um visto de forma autorizando um crédito. Só que o crédito, em essência, ele está com falso positivo. Ele não é daquele valor. Sim. Porque ele misturou o mouse com o computador, em termos sistêmicos. Mas existe como fazer essa retificação? Então, aí é assim,
O que eu estou querendo externar é a importância de fazer com um especialista e não simplesmente focar num software. Porque o software ele pode dar esses falsos positivos. Então, o que a gente faz? A gente poderia simplesmente falar, passo no software e sai o valor. Não. Depois do diagnóstico fiscal, a gente trata todas essas informações. Nós temos um filtro e uma maneira que a gente trata a ordenação de itens, unidade de medida, que é um dos grandes problemas de empresas com muitos fornecedores, muitos códigos de produto, material de construção, supermercado. Então, a gente faz essa ordenação de itens. Unidade de medida, às vezes você tem situações em que ele fala assim, comprei pasta de dente. Aí você vai ver, pasta de dente saindo cada unidade e comprou a R$1.000. Não, são pallets de pasta de dente. Então, a gente trata a unidade de medida, tudo isso. Tratamos isso, aí sim a gente gera o arquivo e eu envio ao fisco. Ele vai voltar esse visto de forma formal, né? Ele fala assim, a forma do arquivo está correta, você tem tanto de crédito. O visto sai o crédito. Então, assim, respondendo à pergunta, esse trâmite é dinâmico. O que é legal? Eu já consigo pegar esse visto, lançar na minha GIA e eu já paro de recolher ICMS dentro do meu mês. Entendi. Então, eu já faço caixa de antemão. Então, eu lancei e eu já estanquei o caixa. E você tem, principalmente, ramos, supermercado, material de construção, que pagam milhões por mês de ICMS de galho. E aí, a gente já estanca isso, ele já vai ter um ganho de caixa. Com os créditos que são direito dele. Pensando que, embora você possa entrar com ações judiciais para fazer Selic, para atualizar, no administrativo não existe atualização monetária. Então, ele já estanca isso. Paralelo a isso, estanquei, joguei todos os vistos, aí a gente pleiteia um processo administrativo na jurisdição para que eu possa recuperar esse crédito e transferir para terceiros o crédito. Aí eu transfiro para fornecedores em troca de mercadoria, eu posso transferir para fornecedores e eles depositarem em conta corrente. Esse trâmite do protocolo até o deferimento, ele demora mais ou menos... Eu ia te perguntar, te questionar qual era o ele prazo. Ele demora mais ou menos de 10 a 12 meses. O que nós temos feito com ramos, como material de construção, como supermercados, que você tem um grupo econômico com, às vezes, filiais, 20, 30, 50, 60 filiais, ou até mesmo 20, 30, 50, 60 CNPJs diferentes, mas do mesmo grupo econômico. Certo. Nós temos tido sucesso em algumas jurisdições onde, antes do protocolo, a gente deixa tudo pronto de todas as filiais, a gente entra com um pedido de centralização de fiscalização. Justamente justificando, falando, olha, esse contribuinte, filiais. Ele tem tudo isso daqui de filial, e às vezes pega 10 jurisdições, muito espalhadas, e aí a gente consegue justificar, e muitas vezes o fisco, ele tem autorizado essa centralização de fiscalização, e aí a gente consegue ter uma velocidade muito maior no deferimento. Por quê? Porque aí você tem, normalmente, um núcleo fiscal que vai analisar aquilo lá e não 12 cabeças diferentes que vão interpretar, que não conhecem a situação da empresa. Então, por que 10 a 12 meses quando você não tem a centralização? Você tem que protocolar na jurisdição. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 18 jurisdições. Esse processo, você protocola, ele cai o posto fiscal vai ter que mandar fisicamente para o núcleo. No núcleo é designado um fiscal. Esse fiscal vai analisar o pleito. Aí o coordenador, que é o chefe dele, vai aceitar o que ele escreveu, o despacho dele ou não. O inspetor, que é o chefe acima, vai aceitar ou não. E, finalmente, o delegado da jurisdição é quem tem o poder decisório final disso. E é ele quem autoriza esse crédito. Então, só o trâmite de passar fisicamente, mesmo que tudo seja eletrônico, sair de uma mesa e ir para outra, eu diria que
60%, 70% do tempo. Entendi. Né? E assim, nós temos todo um setor dedicado aos processos fiscalizatórios, ao acompanhamento. E desde o início até o término é feito todo o acompanhamento pela Certacom. Sim, a gente até fala que é um termo meio... Eu não gosto muito do termo, mas é o famoso barriga no balcão. A gente pressiona mesmo o fisco, por quê? Porque eu fiz o diagnóstico fiscal. A empresa é idônea, ela tem direito, ela está redonda, tem uma saúde fiscal plena. O processo, ele foi feito conforme todos os critérios, a gente já olhou unidade de medida e tal, estoque, legal. É a pressão no sentido de fisco, me libera meu crédito. E assim, a gente tem colaboradores e colaboradoras que conseguem tirar relatórios mais dinâmicos. Muitas vezes eu me coloco no lugar do fiscal. Imagina você ter que autorizar e assinar embaixo de milhões. Ele tem que se sentir extremamente, né? Imensa. E ele tem que se sentir extremamente seguro. E é o nosso trabalho principal, assim, vezes 1000, o nosso pessoal de campo, é transmitir essa segurança. Olha, tá bom, eu tô te devendo algum documento? Eu gostaria de ver tal coisa. Um exemplo, eu gostaria de ver uma lista das compras por fornecedor para ver esse acompanhamento. A gente consegue fazer essa ponte de uma maneira muito... E claro, com total transparência. Eu tenho clientes que querem, a cada ligação, a cada ida num posto fiscal, querem estar presente, eu acho que tem que estar presente. Eu tenho clientes que falam assim, olha, toquem o processo administrativo e se parar em alguma issue, algum problema, eu quero entender o que está acontecendo. E assim, flui muito bem. Por quê? Porque a gente já se precavine, a gente toma todas as precauções antes. No início. E no decorrer do processo, ele flui muito tranquilamente. Ainda mais se a gente consegue a centralização por causa disso. Porque aí um núcleo pedindo as mesmas coisas. É o que eu falo. Às vezes você tem 18 jurisdições, você tem costumes onde aquele núcleo, por exemplo, de Campinas, ele gosta é um trâmite deles inteiro. O planilha A, B, C, para poder deferir isso. Agora, se eu venho em Guarulhos, já é outra coisa. Então assim, se centraliza, é mais dinâmico. Mas nada impede de fazer várias frentes ao mesmo tempo, porque a gente... por mês é mais ou menos 1.500 processos em todas as jurisdições. Só uma pergunta. Então leva de 10 a 12 meses. Isso aí. Um ano. O deferimento. Só que o legal nesse período, ele já não está pagando imposto na GIA, né? Exatamente. Ele vai ganhando caixa. Entendi. Todos os meses vai acumulando. Isso aí. É assim, você joga o crédito que ele tem direito. É como se você jogasse um saldo grande na conta dele, né, de ICMS. E aí você pede esse 10 a 12 meses, porque o saldo normalmente dura 3, 4 anos. Aí você pede esse justamente para ele ter ainda mais força, ter mais caixa mais rápido e poder transferir para terceiros, ter mais liberdade. Então, para que eu possa entender, vamos lá. A metodologia da Certacom é recuperação de crédito e de ICMS e ressarcimento de ICMS, é isso? Ressarcimento de substituição tributária. A gente tem todo um braço de crédito acumulado, que é outra coisa, mas para o comércio, o forte é o ressarcimento de substituição tributária. É o que a gente faz desde 99. E assim, sempre prezando para o melhor. Tem clientes que a gente faz, a gente monta, a gente apura e fala assim, olha, nossa opinião, se você não conseguir arrumar a escrita fiscal, arrumar isso, não entre com o processo. Já faz essa orientação prévia? Isso, e a gente tem formas hoje, até por experiência, muitas vezes o cliente fala assim, olha, me dá 6 cenários. Esse é essa situação, esse é essa, esse um exemplo, né? Aqui eu tenho problema de unidade de medida, tá? Se eu corrigir eles, se eu não corrigir, se eu pleitear tudo que eu tenho direito, isso daqui eu não me sinto confortável. A gente chega a dar 6 cenários para que ele escolha o que ele se sente mais seguro, né? E a gente sempre fala que é um trabalho a 4 mãos, não é só ele que tem que estar seguro, eu também tenho que falar, desse jeito o processo tem grande chance de cair de sair ou não vai sair. E assim, e isso também transmite segurança
para ele. E, assim, grande parte dos nossos trabalhos são ad êxito por causa disso. Já existiu algum tipo de devolutiva negativa que você deu para algum cliente? Porque você faz tudo uma análise, né? Sim. Você já chegou algum cliente dar uma devolutiva negativa? Não. Por quê? A gente trabalha muito na origem. Então, o que nós fazemos? Como a gente trabalha com as obrigações acessórias, o que a Certacom enxerga para montar o processo é o que o fisco enxerga ou vai enxergar. Né? Quando ele fiscalizar, é o número que ele tem, que ele vai puxar lá na Cefaz, as notas e tal. Sim. Então, a gente tem um monte de mecanismos para antever isso. Um exemplo, tem nota não escriturada? Tem esse movimento, ele está no SPED, ele tá escriturado, essa unidade de medida eu tenho no bloco H, vamos substituir o bloco H, não vamos. Então, assim, a gente trabalha muito nisso. O diagnóstico fiscal hoje nosso, ele é muito automatizado e dinâmico justamente para dar... eu falo que o cliente, ele tem que ser... O dia a dia dele já é tão maluco que ele tem que ter o tempo só de sentar e tomar decisões. Então, por exemplo, o nosso diagnóstico, ele dá em BI os índices e fala assim, você tem problema de tanto nisso. Ele soluciona primeiro. E aí a gente fala assim, nossa sugestão, isso se arruma assim, isso se arruma assim, isso. E aí ele vira e fala, olha, e qual a influência disso no processo? Isso é de tanto. E aí ele fala assim, isso eu vou arrumar, porque às vezes ele fala assim, é um esforço desse tamanho para arrumar um negócio ínfimo. Ou às vezes é um esforço ínfimo que corrige muitas coisas. E aí a gente sempre bate na tecla que eu não entro com processo se eu não tiver diagnóstico fiscal. Eu não ingresso. E assim, eu não ingresso a não ser que o cliente fala assim, que a empresa fala, eu estou seguro o suficiente, eu vou arriscar nisso, não vou arriscar nisso, ou não estou seguro. Por isso que eu nunca tive um indeferimento. Posso até ter tido deferimentos parciais, mas é coisa de tipo, peço 100, sai 95, sai 98, sabe? Coisas assim, interpretativas, uma ou outra, tal. Então, a gente sempre nessa linha, a gente nunca teve um indeferimento de praxe. Assim. E quais são as maiores dificuldades do público para ter acesso aos créditos? Olha, o que a gente tem visto? Especificamente ressarcimento. Ao contrário de crédito acumulado, onde você produz, você tem que formar um produto e tal, é compra e venda. É revenda simplesmente. Então, é estoque, mais entradas, menos saídas. Só que se a gente simplesmente fizer isso, você vai ter as situações, como eu disse, de quantidades de unidade de medida. As quantidades que estão ali, embora estejam escrituradas corretamente, por causa de alguma erro humano, erro de software. Você tem lá assim, isso daqui está com... são 10 quantidades de pallet. Só que aí você vai ver, ele não colocou pallet em todas as notas de compra. Ele foi lá e pegou 8 notas de compra e tinha pallet. 2. Embora no SPED fala que é pallet, ele colocou o detalhe. E aí você vai ter assim, 10, 11, 20, 30, 5.800. Você fala, isso daqui não está certo. Então a gente faz esse saneamento. Então, as principais dificuldades padronização de códigos. Você tem muitas situações onde eu estou comprando e eu não tenho o código do 0200 já saneado, eu não uso o código, por exemplo, do supermercado, eu estou usando o código do fornecedor. Então você tem padronização de código. O segundo problema é a unidade de medida e taxa de conversão. Às vezes ele faz a taxa de conversão, mas não faz certo a unidade de medida e vice-versa. Um outro problema e dificuldade é isso que eu falei da ordenação dos itens. Então, assim, se você for fazer a rastreabilidade até a compra, porque compra e venda, simplesmente, você vai ter situações em que a ordenação que eu tenho no SPED está completamente diferente da ordenação que eu tenho no documento fiscal, no XML. E no XML você tem os valores. E no documento fiscal, às vezes, você tem um CST 60 que foi tributado anteriormente. Então, assim, num primeiro momento, são essas dificuldades. Um segundo cenário que principalmente no ramo de supermercados, é uma dúvida muito grande que eles têm, um receio, é a situação do substituído intermediário.
São aquelas situações onde eu não estou comprando direto da indústria, que é a indústria que na nota, no DANF lá, você tem os valores de ST bonitinho, por item e tal. E às vezes ele compra de um revendedor. E aí o revendedor emite a nota, sei lá, 1.405 CST 60, substituída, recolhida anteriormente. E aí ele fala assim, pô, eu compro desse revendedor e ele não coloca os dados de quanto é o ST. Como que eu vou saber isso? Eu não consigo recuperar essa fração. Só que daí, e aí ele vai além, ele fala assim, olha, imagina se eu tenho uma proporção assim, metade eu compro de revendedores. Quer dizer que metade do meu crédito eu não vou gerar? Entra no que eu falo de cenários. Nós temos algoritmos onde a gente consegue calcular e prever daquele substituído intermediário quanto que seria o ICMS-ST que está vindo nele. E aí a gente consegue calcular ele e dar sequência e em vez dele recuperar só metade do crédito que ele tem direito, ele recupera tudo. E aí a gente tem as situações. Tem empresas que se sentem seguras com o nosso algoritmo e tem empresas que não. Só que desde 99 a gente usa algo nesse sentido. Sim. Eu nunca tive um questionamento do fisco em que ele fala assim, esse substituído intermediário não tem direito a isso. Por quê? O fisco, quando ele analisa, ele consegue no BO lá, ele tira online, da Cefaz, ele consegue falar, olha, esse contribuinte tem quanto que entrou de ST nele? Ele já sabe, ele tem lá. Então, quando a gente faz isso, a gente também tem uns índices por experiência, que a gente sabe quantos por cento eu estou gerando de ressarcimento versus o faturamento, versus o que entrou, justamente para poder responder para o cliente e falar assim, olha, está coerente, eu não estou gerando nenhum crédito absurdo. Então, assim, os principais pontos e receios controle de estoque, sempre, é o que pega. Normalmente a gente parte do bloco H, quando eu falo das simulações, a gente corrige tudo e fala assim, seu controle de estoque, seu direito é tanto. Esses itens, por item, por código, tem problema de estoque nisso. E aí tem cliente que fala, vou corrigir o bloco H, vou deixar assim porque já é um risco que eu estou correndo hoje. Concorda? Se aparecer um fiscal lá e falar, deixa eu olhar o seu controle de estoque. Já existe. Mas ele já está ciente disso, né? E aí a gente consegue dar nesses cenários para ele. E um outro grande issue, grande receio é esse substituído intermediário, que eu consigo fazer 2 cálculos, um com e um sem, justamente para ele decidir como que ele quer proceder. Você vê que o processo é bem detalhado, né, Kelly? Por isso que leva de 10 a 12 meses. É, um processo longo, detalhado, né? É bem complexo. Assim. Um estudo, né, um trabalho que é realizado aí pela empresa. Parabéns aí pelo trabalho, pelas explicações. Kelly também vai falar um pouquinho agora, né, sobre as dificuldades, enfim. E quais os impactos do ICMS, né, e a substituição tributária do direito nas nossas vidas, né? Dizemos assim, a cerveja até 50 centavos mais barato, por exemplo. E isso a gente até se espantou quando começou a fazer as diferenças de preço. Uma das coisas que demorava até para cair a ficha, né, do cliente era o impacto no preço dele. Ele falava assim, olha, eu estou vendendo isso a R$10, mas meu concorrente está vendendo mais baixo, mas... Aí você fala, claro, mas mesmo vendendo a R$10, você tem esse ressarcimento, que essa fatia é só desse produto. Eu falo assim, então se eu recuperasse isso, eu conseguia vender a 5. E aí ele se torna competitivo, e às vezes ele não fez essa conta. É verdade. Ele fala assim, mas é complicado, tal. E muitas vezes a gente ouviu da Associação Paulista de Supermercados, a gente participou até de um bate-papo com eles. É mais ou menos o cálculo que eles têm. Cada cerveja gera mais ou menos 50 centavos de ressarcimento. Cada cerveja que ele vende. Cada latinha. Assim, quanto um supermercado vende de cerveja? Se torna bem competitivo. Quando nós estamos fazendo os trabalhos, assim, os principais produtos geradores. Cerveja, achocolatados, leite longa-vida, fralda. É muito gerador. Muito gerador. E aí entra nisso, e às vezes ele fala, eu não sou competitivo em tal coisa, e a gente consegue dar o cálculo num detalhe tão bom para ele, que além de pedir o ressarcimento, aquilo serve como lição de casa para ele. Porque ele senta e fala assim, se eu vender a tanto, eu vou gerar tanto de ressarcimento. Com o ressarcimento que eu já tenho do passado, eu consigo vender isso a tanto.
e ele consegue virar competitivo, ele consegue se diferenciar no mercado, porque não é fácil. Perdão, estou batendo toda hora. Tem problema. Eu falo muito com as mãos. E assim, nas nossas vidas tem um impacto muito forte por causa disso, que se todo mundo pleiteasse o ressarcimento, e se todas as empresas pedissem, com certeza os valores desses produtos seriam bem mais em conta. A margem, né? A margem de lucro, né? Vai se tornar muito maior. É uma margem de lucro. Porque se você for ver isso num contexto em grande quantidade, é um diferencial. Sim. Né? Sim. É expressivo. Eu imagino um ressarcimento de um supermercado, por exemplo, uma rede de supermercados. É um valor bem... Assim, expressivo, né? Assim, redes médias geram na casa de dezenas de milhões. Olha assim, só. É bem forte. E você já faz esse diagnóstico no X? Ainda não, mas está em vias de, né? Olha, é interessante. Só tem 14 supermercados. É bastante. É bastante. E lá é mais barato, todo mundo sabe. Com certeza. O merchan já começou aqui, né? Verdade. Se é mais barato, vai gerar ainda mais ressarcimento. Exatamente. Agora me fala uma coisa. O que é ROLT e substituição tributária? Quando foi criado e para qual finalidade? O ROT é regime de opção tributária, algo assim. Uhum. Ele foi... O que aconteceu? Como você teve a decisão do STF, o fisco São Paulo ele não tinha legislado para cobrar o complemento. Então, assim, de 2016 até 2020, até 15 de janeiro de 21, eu posso pedir só ressarcimento. Eu não preciso declarar meu complemento. Então, imagina, eu posso pegar tudo que eu tenho, posso pegar as vezes em que eu vendi acima do preço, colocar aqueles que são vendidos acima do preço como não geradores e posso pedir 100% de ressarcimento de 2016, já caducou, né? 2017, já estamos em outubro, até 2020. 2021 em diante, eu tenho que declarar os dois, o ressarcimento e o complemento. O ROT veio como uma solução do fisco, mas a gente fala, o fisco nunca dá ponto sem nó, né? Com certeza. Ele deu como uma solução, dada a complexidade de fazer uma CAT 42, você tem muitas empresas que são de pequeno porte, ela não tem um controle de estoque, ela não tem um sistema. E aí ela estava assim, eu vou ter que apurar um arquivo magnético de CAT 42 todo mês, eu não consigo. É mais caro que o meu contador, por exemplo. Então, o ROT veio para atender nesse ponto de falar assim, olha, se você for pedir o ressarcimento, você tem que escolher para o ano. Então, funciona assim, se eu for pedir o ressarcimento, o ano inteiro eu tenho que declarar o meu arquivo. Então, os positivos e os negativos. Perfeito. Aí eu vou falar assim, nossa, mas se eu gerar negativo, eu vou ter que pagar no ano. Mas também, se você gerar positivo o ressarcimento, você vai receber. E o ROT, ele fala assim, em troca disso, se você aderir ao ROT, durante esse 1 ano você não precisa fazer nada, mas você também não pode pedir ressarcimento. Eu não vou te cobrar o complemento, mas você também não pede ressarcimento. Então assim, se eu estou no ROT, eu não preciso fazer os meus arquivos e declarar o positivo e o negativo. Agora, se eu não estou no ROT, eu tenho que declarar. Saiu recentemente o ROT, acho que pro ano de 2022, eles postergaram para tomar essa decisão lá em 2023. Se eu não me engano, o ROT foi lá de 2018, eu acho. A nossa principal orientação porque eu estava vendo muita empresa, nós estávamos vendo muitas consultorias por falta de conhecimento, falando assim, adere ao ROT. Por quê? Porque as empresas não tinham ferramentas para apurar, ou as ferramentas delas eram internas. Nós sempre orientamos, e aí a gente tem vários vídeos antes desse ROT falando justamente isso, falando assim, olha, quer aderir ao ROT? Tudo bem, só que calcule antes. Veja se você não tem um ressarcimento. Ramos de supermercado, por causa de cerveja, leite longa-vida, todos esses que eu falei, quase nenhum gera
complemento. Todos são geradores natos de ressarcimento mesmo em 2021. Sem tirar o passado que ele tem direito. Em 2021, 2022 são geradores de ressarcimento. E eu estava vendo muitas empresas desse ramo aderindo ao ROT e aí renunciando a esse direito que eles têm. E aí o que a gente sempre fala o que a gente sempre fala é assim, calcula pelo menos antes, né? Faça uma prévia, tenha esses valores para daí você tomar decisão. Nós tivemos clientes nossos, principalmente de ramo de material escolar, onde nós fomos o primeiro a orientar eles, falar assim, olha, adere ao ROT. Porque a partir desse período, é um cliente que está conosco há uns 20 anos, aí a gente falou assim, a partir desse período, vocês vão gerar complemento. Aí ele falou, então eu vou aderir ao ROT. Aderiram ao ROT, eles não têm que pagar o complemento e assim, estrategicamente para a empresa foi a melhor situação. Porque se ele entrar no ressarcimento, ele vai começar a ter que pagar durante um ano. Exatamente. Então a gente conseguiu antever isso. Só que assim, é um cliente dentre centenas e centenas. Eu não vi ninguém com direito a ressarcimento nesses ramos que eu falei, que teria que entrar no ROT. Ele teria que vender um preço muito grande. Entendi. Normalmente você tem nessas situações quando é coisa de perfumaria, que ele tem uma, né, o valor compra um preço baixo e o valor final é muito alto. Mas cerveja, refrigerante, leite longa-vida, fralda, achocolatado, gera absurdos. E muitas vezes fala, mas eu gero um monte de complemento. Tudo bem, mas no líquido você gera ressarcimento. E a gente tem visto exatamente isso, e o que a gente briga, né, bastante é para fomentar o conhecimento. Falar, olha, não tem problema aderir ao ROT, mas calcula antes. Então, vocês orientam para fazer essa prévia antes, tal, para verificar se é interessante aderir. E não simplesmente, adere se tiver um fundamento, senão você vai ficar amarrado 12 meses, vai perder 12 meses de ressarcimento. Perfeito, que interessante. E quais que são os segmentos do varejo que tem mais ressarcimento do complemento do fisco? Aqui nós temos como exemplo autopeças, né, supermercados, distribuidoras de águas e farmácias. Qual mais? Assim, gás, né? Gás, distribuidora de combustível, óticas, tem bastante. Móveis, você tem bastante. Eu lembro que você citou. Deixa eu ver. Assim, dado a volumetria, supermercado é um monstro ante os outros. A gente também... empresas de gás é bastante porque ela é numa sistemática diferenciada. Você tem você pleiteia isso direto na instância máxima, e a instância máxima ela te defere com depósito em conta corrente da Petrobras e depois te fiscaliza. Então as empresas de gás formam um baita de um caixa com depósito em conta corrente, sem deságio, sem nada. Então tem sido um grande diferencial das empresas de gás. A gente tem feito bastante. Mas assim, também o legal e aí volta, né, ao ramo de supermercado. Às vezes você tem um supermercado, ele tem uma farmácia lá dentro, ele tem um posto de gasolina, ele tem uma ótica, ou seja, são todos os ramos que geram ressarcimento, fora o que ele vende no supermercado. Então, como eu disse, esses são os principais autopeças, autopeças do ramo, né, rural, mas vendeu para consumidor final tem potencial. Agora, entra naquilo, eu vendo para consumidor final, vou aderir ao ROT. Não, às vezes você gera... A gente pegou, por exemplo, você pega um ramo de calçados, você tinha empresas que geravam ressarcimento e empresas que o preço dela não compensava. Não tinha geração nenhuma. Entendi. É bem específico, né? Sim. E por que as empresas aderiram ao ROT em 2021 e por que elas não devem repetir esta operação em 2022? Eu volto naquilo lá. Você tem uma situação pós-pandemia que mudou tudo. Sim. E aí você tem uma empresa que, naquela época, a venda dela justificava uma geração de complemento ou não. Então, assim, o que a gente sempre alerta nunca aderir ao ROT por aderir, mas sempre estar embasado num cálculo, sempre estar embasado num levantamento
mesmo que não seja específico, mesmo que não seja conosco, eu falo assim, é muito importante isso para falar, olha, realmente eu gero complemento, eu vou aderir ao ROT. Porque é tão difícil, é um direito do contribuinte, o Estado já tira tanto, é uma judiação você renunciar a esse direito que você possui, que é do contribuinte, que não sofre atualização monetária pelas vias administrativas, então acho que é justo pelo menos olhar, e não simplesmente, a orientação é que todo mundo adere ao ROT. Não, olha você. Né? Faz uma prévia, né? Faz um levantamento, faz um estudo, faz uma autoanálise, né? Exatamente, para depois tomar a decisão. Isso aí. Sempre tem que existir um diagnóstico, né? A gente bate muito nisso, que como a gente trabalha todo dia com o fisco, também a gente preza pela integridade do cliente. Então, assim, eu já vi casos ao longo de empresas que falam, eu tenho crédito, a gente faz, vamos fazer, não vou fechar com você, o outro faz e não demora 12 meses, ele vai fazer em 2 semanas. Aí você vai ver, ele toma uma auto-infração milionário, não sai o crédito dele, ele, né, ou ele, não vou contratar vocês, eu faço um software aqui interno e tal, tudo bem. Só que daí quando vai ver o software, misturou todos os códigos, não tem lastreabilidade, o fisco vai falar, você lançou 10 milhões, você tinha direito a 2. Me devolve os 8. E aí ele vai falar, não tenho, aí sofre auto-infração. Então assim, o que a gente sempre preza a gente trabalha muito na origem, no começo, saneia ao máximo, e nós vamos ser o primeiro a falar, entra, ou vai falar assim, não entra. A ênfase é na transparência. Sim, muito. Passar segurança para o seu cliente. Eu brinco, eu falo que nós com o cliente tem que ser igual médico e advogado, né? Tem que chegar e contar, né? Falar assim, olha, eu tenho muito receio nisso. E a gente vai falar muito abertamente. Sim. E a gente vai falar, olha, dá para corrigir nisso. Esse período não dá para pedir. Vamos esperar caducar. Pleiteia dessas filiais não. É o nosso dia a dia. A gente criou uma experiência e uma maneira de trabalhar sempre prezando pelo melhor do cliente. E se chegar num ponto que a gente acha que ele não tem condições, nós vamos ser o primeiro a falar, arruma primeiro, depois pede. Isso gera credibilidade. Sim. A gente estamos há quase 30 anos no mesmo endereço. A gente tem clientes estão conosco há 25 anos. Assim, olha aí, uma longa trajetória, eles têm, né? Eu estava vendo, vocês têm 28 anos de atuação no mercado, com mais de 30 mil arquivos processados, sede própria. Me fala mais um pouco da empresa. A gente, como eu disse, nos últimos 2 anos, nós temos mais de 100 colaboradores. A gente tem, por exemplo, um andar inteiro só de programadores. A gente investe demais em capacitação. Em capacitação, especialidade e em estrutura para atender grandes demandas. Hoje, você tem clientes que até, voltando nas dificuldades, ninguém consegue extrair. Eu tenho teras e teras de informação. Como que eu faço? Então, eu tenho um time inteiro preparado para isso. A gente tem servidores com backup em nuvem, segurança, LGPD, tudo isso. E a ideia é sempre essa, pegar o mais rápido possível toda essa massa de dados, sem parar o dia a dia, que é o mais difícil, né? A gente sempre fala assim, cliente, não se preocupe, o que você tem de prateleira? Eu tenho isso. Mas está faltando X mil notas. Eu não tenho. Tá bom, eu puxo para você. Então, eu consigo, a última coisa que a gente faz é atrapalhar o dia a dia deles. Então, a gente pega essa massa de dados o mais rápido possível. A gente trata tudo isso interno. Sempre a gente vai falar que o objetivo fim nosso é colocar os cenários na mesa. Então, ele sabe que o processo está andando, tudo isso com BI, de status, que pé que está, o que avançou. Muitas vezes você tem 50, 60, 70 filiais, então quais estão mais adiantadas, quais estão dando problema, quais já fecharam. E a gente consegue ir dando isso com link para ele mesmo acessar no dia a dia. Preciso apresentar para a diretoria, ele não precisa ligar para ninguém. Ele já tem um link dele com a senha, ele já mostra isso, como que avançou, quais não avançaram, qual era o valor.
O status atual. E em tempo real, ao vivo. E fora isso, a gente fomenta essa celeridade com maquinário, com pessoal, para ficar fácil os cenários. Porque muitas vezes você fala assim, vou fazer o ABC, né? Vou fazer o que manda a portaria. Tudo bem. Só que a portaria, ela não é uma empresa viva. Então, o mais difícil é adaptar as peculiaridades do cliente para a realidade da portaria. Eu vou falar assim, e quando eu falo isso, muitas pessoas falam assim, é o famoso rolo. Eu falo, não, imagina assim, uma empresa vai e tem lá um supermercado e ela faz um stand com, passa lá uma massa corrida, bota uns azulejos e tal. Tem nota específica para dar baixa nisso e tal, ela joga em 1949. Às vezes entrou uma nota que é uma baita compra tal, por algum motivo o cara foi lá e deu uma entrada naquilo lá como outras. Mas recolheu certinho e tal. Aí você vai ver, falar, tá errado. Não tá errado. Então, às vezes, a gente consegue adaptar isso para falar, essa é a realidade. E assim, como a gente adapta isso, vem a fiscalização, pô, mas e aquela nota 19? É essa, ó, é isso daqui, tá recolhido e tal. Por quê? Porque a gente já fez a lição de casa antes. Isso dá celeridade. O fiscal vai pedir 10 coisas. 9 está na mão dele e ele fala assim, tá certo. Ele se sente seguro. Então, é um efeito cascata para o bem da empresa. Você vê que é um processo extremamente detalhado, né? Detalhado. Existem etapas dentro desse processo, né? Não é assim, não é um negócio da noite para o dia. Não é um negócio simples, mas é um direito da empresa. Eu acho que ela tem que correr atrás. E o Estado de São Paulo, que é legal, que ele é um dos poucos estados que o que é de direito, ele devolve. Exatamente. Até os centavos. Então, ele devolve sim, e a gente tem muitos casos de sucesso para contar aí. Empresas que se tornaram muito mais competitivas, empresas que estavam com dificuldades e hoje estão respirando mais tranquilo. Então, eu acho que vale a pena, pelo menos, estudar o tema, fazer um diagnóstico, dar uma olhada. Eu falei, autoanálise, porque é uma judiação perder um dinheiro desse que não sofre atualização administrativa. Não, com certeza. E o interessante é que o cliente, ele consegue acompanhar de perto, que ele está sendo informado, ele é orientado. E como que você busca esses clientes? Eles que te procuram? Como que funciona? Hoje a gente tem, nós temos os nossos canais de contato. A gente tem um departamento comercial nosso. Mas assim, com esses quase 30 anos, muitas coisas são indicações. Né? Às vezes você era um diretor fiscal que mudou para outra empresa e também quer um diagnóstico da multa e tal. Sempre né, o boca a boca. E dá muito certo a indicação. Não, e também a gente sempre fez aquele trabalho de êxito. Então, assim, você me paga quando você tiver o crédito na mão. E isso transmite muita segurança para ele. Olha estou fazendo de trabalho realizado. No final, quando ele receber, para também a gente demonstrar, falar, olha o quanto eu acredito que isso é um direito seu e que você vai tem receber. E que você vai receber. Então, é o nosso dia a dia. Isso, assim, créditos que saem hoje são créditos que começaram 10, 12 meses atrás, que a gente vem trabalhando e tal. Então, é muito na indicação da base da confiança, porque são situações muito peculiares. Sim, que a empresa também não quer se expor. Mas, assim, a gente tem ferramenta justamente para tirar o receio uma fiscalização, tem o diagnóstico. Mas quem me disse que esse crédito está certo? Fazemos o arquivo. Mas ainda assim eu quero ter a completa segurança de que meu valor é esse mesmo. Vamos passar pela fiscalização, vamos lhe deferir esse processo e deixar você mesmo tranquilo. E a gente faz isso há muito tempo. Assim, eu falei, é o nosso dia a dia. Lá a gente tem a estrutura para atender grandes demandas e para qualquer tipo. Você tem, né, às vezes, como que eu lanço isso em dia? Eu tô com receio disso daqui, olha, meu chefe não vê com bons olhos e tal. A
A gente tem um time inteiro preparado só para atender isso e só para deixar todo mundo bem seguro. Que interessante, né? E não existe nichos específicos, ou existe? Olha, assim, nichos que eu vou falar que fomentaram bastante pós-pandemia. Supermercados, esses daí. Supermercados, autopeças, empresas de gás são os maiores. Tá. Só que como a gente está há muito tempo no mercado, eu tenho pulverizado o que você imaginar de venda para consumidor final, de segmentos, a gente tem atendido, mesmo que não seja cliente, fez um diagnóstico, fez uma prova de conceito, pô, eu gero, não gero, e que a gente trabalha. Muito bem. Estamos indo aí para um final aí de mais um programa Associado em Foco. Agradeço, Rubens, muito obrigada aí por ter disponibilizado do seu tempo. Fabiana Duarte, né, que é uma pessoa aqui muito atarefada. Como todos nós. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. Agora me fala uma coisa, os seus canais de comunicação. Olha, em todas as redes sociais é Certacon, CERTACON de navio. E se quiser mandar um e-mail direto para a gente, é o atendimento@certacon, CERTACON de navio.com.br. Lembrando que a Certacon, no dia 30 de novembro, nós teremos nosso Café com Negócios e eles estarão lá conosco, né? Legal. Então, quero agradecer aí a todos que nos assistiram e continue acompanhando na CE Web TV. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Tenham todos um bom dia. Obrigado.